presidente, hoje à tarde, no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, foi realizado um importante ato, organizado pela sociedade civil, que visou apresentar aqui ao Congresso Nacional, trazer aqui para o Congresso Nacional, as chamadas 10 medidas de combate à corrupção. As 10 medidas chegam ao Congresso Nacional a partir de um amplo apoio da sociedade civil brasileira, que ao longo dos últimos meses se mobilizou e trazem mais de 1.600.000 assinaturas, ou seja, próximo de 2 milhões de assinaturas, de apoio a um conjunto de medidas propostas pelo Ministério Público Federal e que visam, por fim, ou pelo menos inibir, em definitivo, na estrutura do Estado brasileiro, na triste tradição patrimonialista brasileira, o crime de corrupção. Porque, senhor presidente, não me parece que a solução de todos os problemas e males de corrupção que tem em nosso país se resolverá com impeachment, simplesmente como alguns alegam. É como se toda corrupção que existe no Brasil tivesse surgido nos últimos 14 anos e, afastando o governo do PT, ela não existisse mais. A corrupção é um mal endêmico que está na estrutura do Estado brasileiro. Não há um governo do pós-redemocratização que não tenha tido mais de um escândalo de corrupção envolvendo agentes do poder público. Então, o que tem que ser modificado é a estrutura do Estado brasileiro, é criar mecanismos legais que combatam a corrupção. É por isso que a mobilização de hoje da sociedade civil não pode se limitar à mobilização que se teve no auditório Nereu Ramos para apresentar as 10 medidas. As 10 medidas são traduzidas em projetos de lei que é necessário que nós os apreciemos o quanto antes aqui no Congresso Nacional. E me permita, senhor presidente, rapidamente quero discorrer sobre os eixos temáticos propostos pelo Ministério Público e pela sociedade civil e os respectivos projetos de lei de cada um desses 10 eixos temáticos para o combate à corrupção. O primeiro eixo temático se define como prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. Este eixo temático, esse primeiro eixo temático parte de uma constatação. Nós vivemos no Brasil um círculo vicioso da corrupção, presidente Elmano Ferrer. Esse ciclo vicioso de corrupção é na esfera privada e também na esfera pública. Existe uma cultura deturpada e racionalizadora, em que, de um lado, muitos particulares aceitam a corrupção como um modo de fazer negócios, e enquanto, de outro lado, os agentes públicos aceitam a corrupção porque foram empregados para garantir a propina ou o benefício de quem os colocou lá. E quem os colocou lá são aqueles que financiam as campanhas dos agentes públicos. Ou seja, é uma cultura que induz que é inevitável a participação no esquema, no círculo vicioso, como já disse, que beneficia e favorece o sistema de corrupção. Inverter esse ciclo e inverter esta situação é uma possibilidade concreta e que já teve antecedente no mundo democrático. Um dos países mais corruptos do mundo, até bem pouco tempo, era Hong Kong. Hong Kong passou de uma circunstância de ser uma das sociedades mais corruptas para hoje ser o 17º país ou sociedade mais honesta do mundo, segundo o ranking da Transparência Internacional. E o que foi necessário ocorrer para essa inversão na realidade de Hong Kong? Foram 3 medidas. A primeira, investigação e punição efetiva da corrupção.
Segunda, implementação de controles internos, transparências, auditorias, estudos e pesquisas de percepção da corrupção. E terceira, educação e conscientização e marketing sobre a corrupção. Este primeiro eixo, senhor presidente, está apresentado, está traduzido aqui no Congresso Nacional a partir de 4 projetos de lei. Aqui no Senado, eu tive a honra de apresentar esses 4 projetos de lei que dizem respeito a esse primeiro eixo de combate à corrupção proposto pelo Ministério Público. São estes os projetos de lei relativos a esse primeiro eixo. O PLS 109 de 2016, ele prevê regras de accountability no âmbito dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça dos estados, Distrito Federal e territórios e dos ministérios públicos. O segundo, o PLS 104 de 2016, ele cria o teste de integridade de agentes públicos, já existente em outros estados democráticos e em outras sociedades. O terceiro, o PLS 105 de 2016, ele cria percentuais de publicidade. Na verdade, ele disciplina a aplicação de percentuais de publicidade para ações e programas de combate à corrupção por parte das instituições públicas. O quarto, nós disciplinamos o artigo 5º do inciso 14 da Constituição Federal, estabelecendo o sigilo da fonte de informação que for responsável, que deu causa à investigação e à prática de ato de corrupção. Este quarto é o projeto de lei número 97 de 2016. Esses 4 projetos de lei da minha autoria, 109, 104, 105 e 97, visam atender esse primeiro eixo temático, que é esta primeira das 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público. O segundo eixo temático, a segunda medida de combate à corrupção proposta pelo Ministério Público e pela sociedade civil, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Há uma constatação, senhor presidente, hoje provar a corrupção no país é de uma dificuldade imensa. A impunidade e a dificuldade em provar a corrupção gera impunidade e incentiva o comportamento corrupto. O que nós estamos propondo, senhor presidente, é a criminalização do enriquecimento ilícito. Esta proposta já foi apresentada aqui na Comissão do Código Penal pelo meu amigo, meu companheiro, o senador Pedro Táxi. Isto altera o artigo 312, essa segunda medida propõe a alteração do artigo 312-A no Código Penal. E a proposta aqui apresentada, nós apresentamos esse segundo eixo temático conforme o projeto de lei 106 de 2016. Esse projeto de lei modifica o artigo 312-A e tipifica o crime de enriquecimento ilícito de agentes públicos. O terceiro eixo temático, é óbvio, o aumento das penas e a transformação de corrupção em crime hediondo para a corrupção de altos valores. Nessa proposta, partimos de uma constatação. É difícil descobrir o crime de corrupção e, quando se descobre, é mais difícil provar o crime de corrupção e, via de regra, o crime de corrupção, quando vai para ser julgado, a condenação acaba prescrevendo e o corrupto sai ileso. Nós estabelecemos no projeto de lei número 98 de 2016, também de nossa autoria, que a corrupção passa a ser crime
hediondo. Alteramos os artigos 312, seus parágrafos, artigo 313, 316, 317 e 333 do Código Penal, e ampliamos a pena para o crime de corrupção de 4 como pena mínima em regime semiaberto e 12 como pena máxima. Ampliando a pena do crime de corrupção, não vai ser mais possível o corrupto fazer o cumprimento de pena em liberdade, como via de regra acontece hoje no país. O projeto de lei referente a essa medida é o projeto de lei 98 deste ano que apresentamos. A quarta medida, o aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal. Hoje, a regra de um corrupto é contratar um bom advogado. Contrata um bom advogado e a regra do bom advogado é protelar o cumprimento, ou a sentença condenatória em última instância, ou protelar o julgamento do corrupto. Protelando, ele está baseado no protelamento do processo para conquistar a sua impunidade. Dessa forma, senhor presidente, nós alteramos o Código de Processo Penal, no artigo 580-A, para disciplinar o trânsito julgado de recursos manifestamente protelatórios. Para isso, apresentamos o projeto de lei 94 de 2016. Nós disciplinamos o pedido de vista nos tribunais, que também serve para protelar processos por corrupção. E, para isso, nós apresentamos o projeto de lei 95 de 2016. Nós sustamos a revisão somente para recursos que sejam cabíveis, alterando o Código de Processo Penal. E, para isso, apresentamos o projeto de lei 96 de 2016. Além disso, nós temos aqui no Senado a proposta de emenda constitucional do senador Ricardo Ferraz, que foi relatada pela senadora Luísa Nunes, e que nós temos que votar, que simplesmente consagra o entendimento já pacificado do Supremo Tribunal Federal, que aquele condenado, entre outros crimes, pelo crime de corrupção, já na segunda instância, a partir dali, deve já iniciar o seu cumprimento de pena. Ora, senhor presidente, nada mais lógico do que aquele condenado, na segunda instância, iniciar de imediato o cumprimento de sua pena para inibir, inclusive, os recursos protelatórios. A quinta medida, celeridade nas ações de improbidade administrativa. Existem 2 causas de morosidade, senhor presidente, nas ações de improbidade. São elas a duplicação de sua fase inicial, da fase inicial do processo, a concorrência de casos que são complexos com outros que são mais simples, que acabam ganhando prioridade em varas judiciais já sobrecarregadas. Nessa medida 5, senhor presidente, nós propomos a agilização da ação de improbidade administrativa, a prioridade para ser julgada, a criação de varas especializadas para as ações de improbidade administrativa e modificamos o acordo de leniência para que ele não passe a beneficiar as empresas que cometeram atos de corrupção como beneficia hoje. Para isso, nós apresentamos os projetos de lei 108 de 2016, 91 de 2016 e 92 de 2016. A sexta medida, a reforma no sistema de prescrição penal. Nessa medida, senhor presidente, nós propomos alterações em artigos do Código Penal que regem o sistema prescricional, com o objetivo de corrigir as distorções do sistema prescricional. Uma das alterações, senhor presidente, diz respeito ao artigo 110, modificado com um conjunto de finalidades. Essa medida que altera o sistema de prescrição penal, essa medida nós apresentamos o projeto de lei número 93 de 2016. A sétima medida, os ajustes nas nulidades penais.
nós propomos nessa medida uma série de alterações no capítulo de nulidades do Código Penal. Neste caso, especificamente, senhor presidente, as alterações têm os seguintes objetivos. 1. Ampliar as preclusões de alegações de nulidade, condicionar a superação das preclusões. Esses ajustes são necessários, senhor presidente, para que as nulidades não sejam instrumentos alegados pela defesa para beneficiar, em especial, os corruptos. A 8ª medida, senhor presidente, essa já defendida por nós há muito tempo aqui. A responsabilização dos partidos políticos e a criminalização do Caixa 2. É inaceitável, inadmissível, senhor presidente, hoje, num período em que o Supremo Tribunal Federal já definiu que a contribuição de empresas para campanhas eleitorais não é mais aceito, não basta que se ajuste e fique somente nessa medida. É necessário, é fundamental que o Caixa 2 seja criminalizado, porque senão nós vamos ter Caixa 2 nas eleições, vamos ter novamente candidatos eleitos por esquemas de Caixa 2 nas eleições, e o resultado direto dos esquemas de Caixa 2 nas eleições é a permanência do político beneficiado por esse sistema. Não basta só proibir a doação de empresas. É necessário que o esquema de contribuição de empresas, de contribuição de empreiteiras, de contribuição de políticos por esse sistema seja criminalizado. Nesse sentido, senhor presidente, nós apresentamos o projeto de lei número 100 de 2016. A 9ª medida, senhor presidente, a prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado. Consideramos este um instrumento necessário e que tem sido, em parte, utilizado muito bem na Operação Lava Jato como uma variação, não como dentro do tipo penal e do tipo legal que nós temos, porque nós ainda não temos no nosso arcabouço jurídico, e é por isso que estamos apresentando o projeto de lei 101 e 102 para estabelecer a possibilidade de prisão preventiva para o corrupto, a fim de que o dinheiro desviado, o resultado da corrupção, possa ser restaurado para os cofres públicos. Só é possível isso se nós estabelecermos, só é possível a devolução do dinheiro roubado se nós estabelecermos o mecanismo da prisão preventiva. E por fim, senhor presidente, a 10ª medida, a recuperação do lucro derivado do crime. Essa medida traz 2 inovações legislativas que fecham brechas na lei para evitar que o criminoso, senhor presidente, alcance vantagens devidas. A primeira delas é a criação do confisco alargado mediante a introdução do artigo 91A. Senhor presidente, todas as democracias do mundo, toda experiência de Estado democrático de direito que existe a possibilidade do Estado recuperar o dinheiro que foi roubado pelo corrupto mediante o confisco dos bens que foram adquiridos indevidamente por parte daqueles corruptos. Senhor presidente, quero de antemão, essas são as 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal e apresentadas hoje por entidades da sociedade civil brasileira no plenário, no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, como instrumentos de combate à corrupção. Deixo aqui um alerta para a sociedade civil. Em um Congresso Nacional em que o presidente da Câmara dos Deputados é réu na operação, réu em quase todo o Código Penal, em crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, formação de quadrilha, dentre outros, eu lhes digo, não esperem boa vontade para a tramitação lá na Câmara desse projeto. Vai ser necessário pressão e mobilização mais e melhor do que foi a de hoje. Mais e melhor e mais organizada do que foi a mobilização de hoje. Só uma simples reunião no auditório Nereu Ramos não fará essas matérias serem aprovadas. Essas matérias são resultados. Eu tive a oportunidade e a honra de apresentar 18 dessas matérias, que são do projeto de lei número 91 do Senado até o projeto de lei número 109 do Senado.
tenho certeza de uma coisa: se não tiver pressão da sociedade, se não tiver a mobilização do Ministério Público, porque é o Ministério Público que foi autor dessas medidas e são iniciativas necessárias para combater a corrupção, se ficar aguardando, esta casa não vai aprovar, não vai apreciar nenhuma dessas matérias. Se ficarem aguardando a boa vontade do Congresso Nacional, os 18 projetos que aqui apresentamos vai dormir nas gavetas do Congresso Nacional e sequer relatores serão designados. Sequer relatores serão designados. Essas medidas precisam, não basta ao Ministério Público ter incentivado que a sociedade civil pressionasse e apresentassem e recolhessem mais de 1.600.000 assinaturas. Não basta. É necessário vir para cá, dialogar com os parlamentares e ter vigília permanente. Eu repito, senhor presidente, a corrupção não reside somente naquele partido que está no governo. A corrupção não reside unicamente naquele corrupto que preside a Câmara dos Deputados hoje em dia. A corrupção não está aí. A corrupção está no sistema legal que favorece a corrupção. A corrupção está no aparato legal que beneficia o corrupto. E eu quero reiterar ao Ministério Público, à entidade da sociedade civil, não basta a foto do ato de hoje. Se não tiver mobilização aqui para que esses projetos andem, avancem e tramitem esses projetos, eu repito, nem designação de relatoria terão, e daqui a algum tempo nós voltaremos a lamentar o mais novo escândalo de corrupção que existe. Senador Randolfo, quando puder. Senador Raimundo Lira, a honra é toda minha ouvir a parte de Vossa Excelência. Presidente, meu amigo Elmano Ferrer, Vossa Excelência aí falou em corrupção e me estimulou a fazer essa parte. Eu tenho dito sempre que nós temos dois instrumentos vigentes na atividade política do país que proporcionam essas condições de gerar um alto índice de corrupção na atividade. Podia ter isso e não acontecer. Eu falo da reeleição e falo do financiamento empresarial de campanha. Eu fui relator aqui da PEC da reforma política. A senadora Fátima Bezerra, minha conterrânea da Paraíba, representando o nosso querido estado do Rio Grande do Norte, sabe que eu fui muito firme naquela decisão de não aprovar, de não colocar no meu relatório o que foi aprovado na Câmara, que era continuar o financiamento empresarial de campanha. O financiamento deve ser o financiamento de pessoa física. Não são os eleitores que dão um mandato ao parlamentar, ao governador, ao senador, ao presidente da República. Então, tem que ser o eleitor que vai também financiar, cada um dentro das suas condições, o candidato. E ele, já que ele dá o voto, que é a coisa mais sagrada que se tem numa democracia, ele também vai dar a sua contribuição, repito, de acordo com suas condições. E a reeleição criou também essas condições de facilitador da corrupção. Eu verifiquei em alguns casos, por exemplo, o governador se elege, o primeiro dia é o dia de festa, e o segundo dia já é o dia da preparação da sua reeleição. Trazer o maior número de partidos, o maior número de deputados estaduais, o maior número de empresas de comunicação, o maior número de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores. Quer dizer, começa toda essa instrumentalização para que ele garanta a sua reeleição. É claro que nem todos fazem isso, mas isso tem sido usual na atividade política do país. Então, a culpa de quem fez a corrupção, de quem promoveu a corrupção, são das pessoas, mas nós temos que reduzir ao mínimo os instrumentos que possam proporcionar isso. Então, temos que acabar a reeleição, temos que acabar o financiamento empresarial de campanha e temos que também equalizar os partidos, reduzir o número de partidos.
Nós temos partidos que são pequenos, mas são partidos ideológicos, partidos que têm um programa de governo, programa que tem um estatuto bem elaborado, e nós temos muitos partidos pequenos que as pessoas montam os seus partidos para depois negociar o tempo de televisão e o tempo, principalmente o tempo de televisão. Então, isso também leva a um enfraquecimento da atividade política, não é? E tirar um pouco a seriedade da atividade, que é a mais importante no sistema democrático. Então, eu não sou contra partido pequeno, eu sou contra partido que não tem ideologia, que não tem programa, que não tem objetivo, porque todo partido grande começou pequeno. Então, nós não podemos ser contra os partidos pequenos. Temos que ser contra aquilo que usualmente, senhor presidente, as pessoas chamam de partido de aluguel. Então, eram essas considerações que eu queria fazer, aproveitando o discurso de Vossa Excelência, que é um dos senadores mais brilhantes e respeitados dessa casa, e eu não poderia deixar de passar essa oportunidade. Muito obrigado, senador. Senador Raimundo Lira, concordo com Vossa Excelência sobre as duas medidas que também considero inevitáveis para termos instrumentos contrários à corrupção. A reeleição, ela surge no Brasil emanada de um esquema de corrupção. Não é de agora o escândalo que foi a adoção da emenda da reeleição em nosso país. Então, uma medida primeira, imediata, deveria ser tomada por nós, deveria ser essa tomada por nós e reputo que Vossa Excelência tem sido alguém que tem defendido isto aqui no plenário do Senado. A outra, o Supremo deu uma contribuição importante, avançou quando já definiu que a eleição deste ano não terá doação empresarial para os candidatos. Mas eu concordo com Vossa Excelência que não basta. A aprovação do projeto de lei que está aqui no Senado, que é uma das 10 medidas do combate à corrupção, é fundamental, é necessário criminalizar o Caixa 2, senão nós transformaremos a eleição deste ano, que pode ser a primeira exitosa experiência da nossa democracia, sem um financiamento empresarial de campanha, num enorme laranjal. Ou seja, cada um faz de conta que não recebeu de nenhuma grande empresa, de nenhum grande empresário, mas na contabilidade paralela, no Caixa 2, acaba recebendo e utiliza um conjunto de laranjas para justificar as suas contas de campanha. Ou seja, não basta proibir a doação empresarial de campanha. É fundamental, complementarmente, nós temos a criminalização do Caixa 2. Senhor presidente, eu queria agradecer o tempo e a tolerância concedido por Vossa Excelência, e eu quero reiterar, hoje é uma data importante, resultado da mobilização proposta pela sociedade civil, que trouxe aqui mais de 1.600.000 assinaturas e 10 medidas concretas para termos instrumentos de combate à corrupção. Repito, se não tiver mobilização permanente e o próprio Ministério Público, autor intelectual, responsável por essa iniciativa dessas 10 medidas, não vierem aqui para o Congresso Nacional e pressionarem para a aprovação, para a apreciação desses projetos de lei que já foram apresentados, seja na Câmara, seja no Senado, acabará sendo a data de hoje um dia em vão. Que não seja, que a sociedade se mobilize e nós possamos aprovar esses instrumentos, esses 18 projetos de lei como mecanismos concretos para combater a corrupção em nosso país. Agradeço a tolerância.